Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Mecânica dos Solos. Hoje nós continuamos com o tema Análise granulométrica. Na aula anterior, nós vimos um pouquinho sobre a importância do ensaio de granulometria, quais são os dados que nós obtemos e como realizar a granulometria por peneiramento. Hoje nós vamos falar um pouquinho da granulometria conjunta, que é o ensaio de granulometria conjuntamente com o ensaio de sedimentação. Então, vamos lá começar para que a gente possa entender um pouco mais sobre esses procedimentos. Vem comigo. A distribuição granulométrica dos materiais granulares, areias e pedregulhos, é obtida, como a gente viu, pelo processo de peneiramento da amostra, enquanto que para os siltes, para as argilas e para uma pequena fração da areia, a gente precisa da sedimentação em meio líquido. Então, para os solos, tanto na fração fina quanto na fração grossa, é necessária a análise granulométrica conjunta para que a gente tenha uma abrangência maior e uma curva granulométrica completa. E aí sim, nós podemos obter um resultado mais satisfatório. A análise sedimentamétrica ela é realizada com a fração de solo que é passado na peneira de 2 milímetros, ou seja, a peneira número 10. Desse material passado na peneira de 2 milímetros, nós obtemos cerca de 70 gramas no caso de solos siltosos e argilosos, ou 120 gramas no caso de solos arenosos, para que a gente possa realizar o restante do ensaio. Isso é anotado como a nossa massa úmida. Então, o início do ensaio ele é exatamente o mesmo. Eu vou fazer a preparação de minha amostra, eu vou separar a quantidade de massa total, vou passá-la na peneira de 2 milímetros e vou lavar o que ficou retido na peneira de 2 milímetros igualzinho. O que muda é a partir daí. Então, nós vamos pegar do material passante e vamos levar isso para análise sedimentamétrica. E ainda vamos também tomar 100 gramas para poder fazer o ensaio de umidade higroscópica. Após isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir esse material para um recipiente, seja de vidro ou de porcelana, com capacidade mínima de 200 ml, 250 ml. Vamos acrescentar ainda, com auxílio de uma proveta, 125 ml de hexametafosfato de sódio, com a seguinte concentração: 45,7 gramas do sal para cada 1.000 ml de água destilada. Então, nós preparamos essa concentração de hexametafosfato e adicionamos isso na nossa amostra. Ele funciona como um defloculante. Ele vai fazer com que as partículas se desagreguem. Vamos agitar esse material até que ele fique todo imerso e vai ficar em repouso por, no mínimo, 12 horas. Essa solução de hexametafosfato, ela tem que apresentar um pH entre 8 e 9. Tá? Isso é bastante importante e a gente segue as recomendações segundo a norma. Em solos nos quais esse defloculante, com essa concentração, não foi eficaz para causar essa dispersão, tem que se investigar o tipo e a dosagem do defloculante mais adequado. Em geral, esse é o mais utilizado. Após esse passo, após ficar essas 12 horas imerso em repouso, nós vamos colocar essa mistura no copo de dispersão, removendo todo o restante do material que ficar aderido na nossa cápsula com água destilada, com auxílio de uma bisnaga. Vamos adicionar água destilada até que o nível fique em torno de 5 centímetros abaixo das bordas do copo e submeter isso ao aparelho de dispersão. Ele tem que ter no mínimo 9.000 RPM de rotação. Isso vai ficar lá dispersando por aproximadamente 15 minutos. Então, é o mesmo aparelho de dispersão utilizado no ensaio de peso específico dos grãos, tá, pessoal? Vamos, após isso, transferir para uma proveta graduada com auxílio de um funil e a bisnaga com água destilada para lavar bem esse copo. Solos que tenham materiais mais friáveis, que sejam susceptíveis à quebra, eles devem ser dispersos com intervalo de tempo menor. Então, você vai fazendo comparações, experimentos no laboratório e utiliza um tempo menor. Esse material vai ser transferido e a água destilada vai ser adicionada a essa proveta até atingir uma marca um pouco abaixo dos 1.000 ml, que é a graduação da nossa proveta. Logo que essa suspensão entrar em equilíbrio, né, porque a gente estava dispersando, ela aquece um pouco, então ela entra em equilíbrio com a temperatura do meio, nós vamos tapar a boca da proveta
e executar, com auxílio da outra mão, movimentos de rotação durante 1 minuto. Então, nós vamos mexer essa proveta de forma que o material se locomova ali da boca para o fundo, do fundo para a boca da proveta. Logo após a agitação dessa proveta, nós vamos colocá-la sobre a mesa, onde ela vai ficar até o final do ensaio, sem mexer, e vamos remover qualquer resíduo da nossa mão que esteve em contato com a suspensão, de forma que a gente alcance ali os 1000 ml de graduação da proveta. Então, vamos lavar com água destilada e terminar de preencher essa graduação da proveta. Anota a hora exata do início da sedimentação e já mergulha o densímetro nessa solução. As leituras densimétricas são efetuadas aos tempos de 30 segundos, 1 e 2 minutos, conservando esse densímetro na suspensão. Então, eu não vou tirar, eu vou inserir e vou deixá-lo para fazer essas 3 leituras. O processo de inserção do densímetro e de retirada, ele tem que ser cuidadosamente executado para que eu não agite a suspensão, para que eu não faça com que as partículas que já estão sedimentando voltem para ficar em suspensão. Então, esse é o densímetro que nós utilizamos e nós fazemos a leitura na suspensão. É também realizada a leitura da temperatura do material. E devemos ter um cuidado muito grande com essa questão da temperatura. Se eu não tiver uma temperatura constante no local, se eu tiver uma variação muito grande de temperatura, a proveta ela tem que permanecer em banho-maria até o término do ensaio, para que a gente conserve essa temperatura. Uma outra coisa importante é que a minha leitura ela tem que ser executada no nível, ocular do observador. Então, eu tenho que prestar muita atenção na hora de realizar a minha leitura para que eu faça a aferição correta na graduação, seja do densímetro, seja do termômetro. Após essas 3 primeiras leituras, eu vou tirar o densímetro e colocar o termômetro. E, posteriormente, eu vou realizar as leituras de 4, 8, 15, 30 minutos, 1, 2, 4, 8 horas e a leitura de aproximadamente 25 horas. Essa leitura de 25 horas ela pode ser opcional em função da minha amostra, mas o ideal é que se comece o ensaio bem cedo para que você, logo no início do próximo expediente, consiga fazer essa leitura e que consiga realizar as leituras de 8 horas completas ao longo do seu dia. Cerca de 15 a 20 segundos antes de cada leitura, eu já mergulho o densímetro cuidadosamente na suspensão. Para quê? Para que ele já entre em equilíbrio e eu consiga fazer essa leitura na parte superior do menisco. E o densímetro já estará em equilíbrio. Retiro o densímetro, coloque ele numa proveta com água limpa, com a mesma temperatura da suspensão, então essa proveta de água tem que ficar ali no mesmo ambiente, e medir a temperatura da suspensão a cada leitura. Excetuando as 3 primeiras que nós realizamos toda a leitura do densímetro conjunto e depois da temperatura, todas as demais eu coloco o densímetro, tiro e coloco o termômetro para fazer essa aferição, sempre nos intervalos indicados. Realizada a última leitura, eu vou pegar a peneira de 0,075 milímetros, vou verter esse material todo nessa peneira e vou realizar a lavagem do material. O material retido será levado para a estufa e levado para o procedimento de peneiramento fino, que é realizado da mesma forma que nós descrevemos na aula anterior. Após todos os passos, nós vamos realizar os cálculos. As porcentagens referentes à massa total da amostra e o diâmetro máximo das partículas em suspensão são calculados segundo essas seguintes formulações. O diâmetro é função da viscosidade da água, da altura de queda do tempo, da massa específica dos grãos e da massa específica da água, e a porcentagem que passa do material é função do volume da nossa proveta, da massa utilizada, que são as 120 gramas, da umidade, do N, que nós vimos anteriormente, que é a porcentagem que passa na peneira de 2 milímetros, e das diferenças de leitura dos densímetros, das leituras do densímetro. Então, nós temos aqui a equação do diâmetro, onde o N é o coeficiente de viscosidade, esse Ni é o coeficiente de viscosidade do meio dispersor à temperatura T do ensaio,
nós consideramos a viscosidade da água da tabela dada pela norma. O A é a altura de queda da partícula, que corresponde à leitura do densímetro. O T é o tempo de sedimentação, aquele tempo do intervalo da nossa leitura. O peso específico dos grãos que nós obtemos em ensaio. E a massa específica do meio dispersor, que é considerada a massa específica da água, no nosso caso, porque nós estamos utilizando a água. Então, essa é a nossa formulação para o diâmetro. Para o cálculo da porcentagem de solo em suspensão para a leitura, então a porcentagem que passa do ensaio de sedimentação, nós temos também a massa específica dos grãos, a massa específica do meio dispersor, que também é considerada como a da água, o volume da suspensão, que é o volume da nossa proveta, que é 1.000 ml, 1.000 centímetros cúbicos, o N, que nós já vimos, que é a porcentagem de material que passa na peneira de 2 milímetros, a massa específica da água em relação à temperatura de calibração do densímetro, que é 20 graus Celsius, que a gente considera 1, a massa de material úmido submetido à sedimentação, a umidade higroscópica do material passado na peneira de 2 milímetros, e L, a leitura do densímetro na suspensão, e LD, a leitura do densímetro no meio dispersor, na mesma temperatura da suspensão. Seria a leitura do densímetro na água. Utilizamos a tabela de viscosidade da água dada pela norma, que são dados valores de temperatura cheios, então 10, 11, 12, vai 20 a 30, para temperaturas intermediárias, obter a viscosidade da água por interpolação linear. Então, se eu tiver 10,5, eu vou ter que pegar o de 10, o de 11 e o de 10,5 e fazer a interpolação linear. E todos esses valores que estão aqui na tabela são acrescidos da potência 10 a menos 6. Tá? Então, isso é bastante importante na hora do cálculo do ensaio. Calculando o ensaio, nós vamos obter o resultado final, que tem que ser representado graficamente, como nós já vimos, com o diâmetro em escala logarítmica e a porcentagem que passa em escala aritmética. Lembrando aqui da consideração, aqui nós temos duas curvas granulométricas, uma realizada com um ensaio somente por peneiramento e a outra realizada aqui com ensaio de sedimentação. E aqui nós conseguimos ver o quê? A quantidade de partículas que estavam aderidas, que com o uso do defloculante se soltam desse local aqui. Tá? Porque nós temos aqui essa diferença, a partir dos 2 milímetros, que é a fração que nós utilizamos aqui para a execução do ensaio de sedimentação. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Bons estudos, nos vemos nas próximas aulas. Até lá!